Autarquias são submetidas ou não ao regime de precatórios? Autarquias têm os seus servidores estatutários ou não? É isso que a gente vai trabalhar aqui nessa questão. Salve, salve, pecadores e pecadoras, sejam todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar as características das entidades da administração pública indireta, mais especificamente uma característica pontual das autarquias, mas com uma ressalva que deve ser feita. A questão diz o seguinte, é da banca FGV: as autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para o desempenho de um serviço público de forma descentralizada, com capacidade de auto-administração. Até aí, perfeito. Conceito de autarquia, maravilha. Assinale a opção que apresenta uma das características das autarquias. Seus bens são penhoráveis, compõem-se de empregados públicos, seus créditos são pagos diretamente, compõem-se de servidores públicos e seus créditos não são pagos por meio de precatórios. Ela não é uma questão que oferece uma extrema complexidade, mas suas alternativas são um pouco confusas. Então vamos lá, por partes. Primeiro, entendendo a lógica. Antes de mais nada, autarquias são ou não submetidas ao regime de precatórios? A resposta é sim. E o que é o regime de precatórios? O artigo 100 da nossa Constituição diz que quando o poder público, em juízo, é condenado a ressarcir alguém, a pagar um valor, seja a título de ressarcimento, seja a título de devolução de valor, qualquer que seja a situação, ele é condenado a uma questão financeira, ele paga essas dívidas por meio de precatórios. E o que são os precatórios? Existe uma lista de credores do poder público, pessoas que o poder público deve. E aí, uma vez ao ano, é incluído no orçamento do ano seguinte aquela lista de pessoas que o poder público foi condenado a pagar. Aí o presidente do tribunal manda para o Poder Executivo para ele incluir no orçamento do ano seguinte. Ocorre que a gente bem sabe que os precatórios não são pagos como deveriam. Uma questão de recursos públicos, isso vai gerando uma bola de neve, e hoje, inclusive, é uma bola de neve legalizada, porque houve uma alteração à Constituição que permitiu o calote, entre aspas. Então, o poder público é condenado a pagar o Joãozinho. O Joãozinho não recebe diretamente, ele vai entrar na lista de precatórios e vai demorar bastante tempo para ele receber. Aí você me pergunta, qual é a outra alternativa a isso, caso não existisse a lista de precatórios? Ou então, qual é a consequência de uma autarquia ser submetida ao regime de precatórios? Os seus bens são impenhoráveis. Então, quando você ganha uma ação, seja contra alguém da administração direta, contra uma autarquia, uma fundação pública de direito público, você não pode pedir para penhorar uma viatura, por exemplo, de polícia, ou uma viatura do INSS, ou uma viatura da Fiocruz, para pagar uma condenação judicial, levando a penhora para fazer o leilão e receber o valor. Cai em precatório. Eu pago as minhas dívidas através do orçamento público, caindo em lista de precatório, eu jogo no orçamento, beleza, é assim que eu vou pagar. Pois bem, autarquias são, portanto, submetidas a precatório. Automaticamente, a gente elimina três alternativas aqui. Por quê? Vem aqui comigo. Ó. Aqui está dizendo que seus bens são penhoráveis e não. Eles não são penhoráveis. Tá? Então, bens são penhoráveis? Não. Se é submetido a precatório, bens públicos são impenhoráveis. Os seus créditos são pagos diretamente? Não, são pagos através de precatório. Então, não são pagos diretamente. Está errado aqui. E depois, na alternativa E, diz que seus créditos não são pagos por meio de precatórios. São, sim, pagos por meio de precatórios. Eliminamos, portanto, três alternativas. Sem sombras de dúvidas. Aí sobraram duas. A alternativa B diz que compõe-se de empregados públicos. Lembrando que empregado público é aquele submetido ao regime de CLT, seletista, ou que são compostos por servidores públicos. Servidores públicos são estatutários, submetidos ao estatuto. Aí você me pergunta assim, professor, o gabarito é a alternativa D, sem sombra de dúvidas, né? Beleza, o gabarito é a alternativa D, mas eu preciso aqui fazer uma ressalva. Antes de qualquer coisa, você acertou a questão, você marcou que são servidores públicos, ótimo. Só que a partir de 2024, mais precisamente final de 2024, novembro, dezembro de 2024, o STF, ele julgou uma ação de inconstitucionalidade, que já vinha desde os anos 90. Em 1998, a nossa Constituição foi alterada, dando fim ao chamado regime jurídico único. O que era o regime jurídico único? A administração direta, autarquias e fundações de cada um dos entes da federação deveriam ter um único regime jurídico. Ou seja, todos os servidores seriam estatutários ou seletistas, por exemplo. São os dois regimes jurídicos básicos. Em 98 isso acabou. Só que em 2007 foi dada uma liminar, dizendo que aparentemente havia uma inconstitucionalidade nessa alteração e voltou ao regime jurídico único. Em 2024, no final de 2024, o STF julgou o mérito dessa ação de constitucionalidade e manteve a alteração. Portanto, a liminar caiu, o mérito foi julgado, voltamos ao fim do regime jurídico único. Hoje, não há nenhuma proibição constitucional, jurídica, de que o INSS, de que a Fiocruz, de que o Banco Central, de que a CVM, isso são exemplos de autarquias e fundações públicas de direito público, façam concursos para o seu pessoal ser seletista. A proibição não existe. Mas, pessoal, deixa eu tranquilizar vocês.
Lembra que de 98 a 2007 não tinha mais o regime jurídico único? Que foi dado a liminar, e aí só em 2007 foi dado a liminar, mas de 98 a 2007 teve o fim do regime jurídico único? Nessa época, o pessoal continuava contratando. Quem era estatutário continuou fazendo concurso para estatutário. Quem era seletista continuou fazendo concurso para seletista. Não mudou muita coisa. Então a gente não acredita que vai mudar. De fato, a maioria esmagadora das autarquias, bota aí aquele famoso 99,99%, são servidores públicos estatutários. Mas não há proibição legal de serem seletistas. Então nada impede que o INSS, que sempre fez seus concursos para serem estatutários, faça o próximo concurso para ser seletista. Eu acredito, de forma alguma acredito nisso. Eu acredito que todo mundo que é estatutário vai manter o regime estatutário, mas não há mais a proibição legal. Então, o gabarito é a alternativa D, o pessoal nas autarquias, em regra, é sim servidor público, submetido a estatuto, mas com o fim do regime jurídico único, isso, juridicamente falando, pode ser modificado. Beleza, pessoal? Gostaram do conteúdo? O que vocês acharam? Deixe seu comentário aqui, tanto nas redes sociais como no nosso YouTube. E se inscreva no canal, siga a gente também lá no Instagram, no TikTok, estamos à disposição de vocês. Beleza? Um prazer, fica com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.